Boa tarde a todos, estamos mais. É bom estarmos aqui dentro, este espaço acolhedor, de tarde de chuva, a viajar por um sítio que ora fazia chuva, ora fazia sol. A razão pela qual um dos livros que trouxe de lá, o título do livro é um livro de viagem, que não sei quando havia um ano, e o título do livro era precisamente The Land of Maybe. Portanto, era tudo talvez. Se eu for recuar no tempo, eu penso assim, mas quando foi a primeira vez, acho que é um exercício interessante para todos nós, quando foi a primeira vez que eu ouvi falar de uma coisa chamada Ilhas Faroe? Já foi há uns anos em que havia uma coleção de pastilhas que tinha bandeiras de países. E havia uma bandeira muito estranha que dizia que aquele país era na Europa. E eu assim, não pode, porque eu tenho conheço as bandeiras da Europa, mas eu nunca ouvi falar das Ilhas Faroe. E na altura não havia Google, não havia computador, não havia nada, mas havia as enciclopédias da Biblioteca Municipal, aquelas coisas que as pessoas tentam desfazer-se. E, portanto, fui procurar onde é que aquilo ficava. E pensei assim, isto é mais perto do que eu pensava. Então, já perceber onde é que isto fica. Olhem, estão a ver Portugal, não é? Estão a ver esta coisita aqui estranha em cima? São as Ilhas Faroe. Eu pensei que fosse num sítio muito mais distante, pela paisagem, por exemplo, e fiquei um bocado surpreendido quando reparei que aquilo fica até um bocado perto do Reino Unido, porque do Reino Unido é que eu não tenho nada, à exceção de dois canhões que lá estão. Já vamos falar sobre isso. Agora, dentro daquilo que são as Ilhas Faroe, é importante percebermos uma coisita. São estas ilhas todas. São muitas ilhas. As principais ilhas, vamos falar esta e esta, para ir de uma para a outra, é por túneis subterrâneos debaixo do mar, em que se paga um balúrdio pelas portagens, como basicamente se paga um balúrdio por todo neste país. Já vamos falar sobre isso. Aliás, este é o único país do mundo que eu tenho conhecimento que tem uma rotunda debaixo do mar, que é de uma destas estradas que há uma que vai para uma ilha e outra vai para o outro lado, então há uma rotunda debaixo do mar. Já agora, aproveito para dizer que também é dos poucos países do mundo em que o telefone do primeiro-ministro está na lista telefónica. É curioso. E por ironia, até vou já aqui adiantar uma pequena história, eu estava a visitar a parte antiga da capital, que é Tórshavn, e havia uma casa que fazia uma referência a Portugal. E, olha, Portugal, tu queres ver o que é que se passa aqui? É fácil de perceber por causa do bacalhau, não é? Nós temos aquele problema da dependência do bacalhau, e então há negócios de bacalhau com pães, já vamos falar sobre isso. E há uma senhora que está a sair de uma casinha de resto, um primeiro andar de madeira, muito simples, e eu pergunto-lhe qualquer coisa, olha, sabe explicar o que é aquilo? E a sua coitada ficou muito embaraçada, não sei bem, mas olha, eu vou tentar saber que é aquelas coisas, uma pessoa descozer-se, mas com classe. E fica com a sensação que a senhora é analista da economia. Nós tínhamos cá um que dizia, bom, isto é só fazer as contas também, portanto, assim, também cada um descoce como pode, não é? Pronto. Isto é um espaço pequeno. E tão pequeno é que tem 50 mil habitantes e 70 mil ovelhas. Eu vi mais ovelhas que habitantes. Portanto, as ovelhas também são habitantes, respeito por elas. Porque os habitantes daqui são muito nórdicos, muito dentro de casa. Vê-se pouca gente cá fora. E as pessoas que andam cá fora não são propriamente as pessoas que confraternizam com os estrangeiros, tirando raras situações que também já vamos falar sobre isso. Então, o que eu vou fazer ao longo desta sessão, eu não sei os nomes de cor, que isto é complicado para mim, mas depois posso ir ao Google Maps para indicar. Eu começo a ver a ilha a partir daqui, o arquipélago a partir daqui. Tudo o que vocês vão ver é a partir daqui, depois vou para aqui, para aqui, para aqui. Há uma parte em que faço batota, eu venho primeiro aqui. Estão a ver aqui esta coisinha estranha? Vão perceber o que é isto. E depois é que vou ver o resto, porque há muito nevoeiro, muita chuva, uma tempestade. É normal para eles. E eu fui na altura da Páscoa, na altura que nem é inverno, nem é primavera e muito menos verão. Portanto, então aí é mesmo o tiro no escuro. E havia sítios que eu queria visitar, que queria ter aquela coisa que nós temos e que não aproveitamos, ou que não damos valor, que é uma coisa chamada
sol. E então houve um dia de sol que eu então aproveitei para ir primeiro àquele ponto, que era para mim o espaço por excelência, e depois então voltei a ver o resto da ilha. Ir de avião para lá. Caso vocês ponderem ir de avião, vocês têm duas possibilidades. Uma delas é ir numa companhia que é Atlantic Airways, que é deles mesmo, é das Ilhas Faroe. Vantagens e desvantagens. Eles são pilotos mais experientes e conseguem aterrar o avião no aeroporto. Desvantagem é o facto de eles serem pilotos experientes e aterrarem no aeroporto. Onde é que eu quero chegar com isto? É animador, tudo. Não, vocês vão pensar. É que, para quem tem tempo, aqueles que não conseguem aterrar, e nesse mesmo dia, o voo anterior não conseguiu aterrar, faz um desvio para a Islândia. Pagam alojamento, pagam tudo, e no dia seguinte vão para as Ilhas Faroe. Perceberam agora porque é que pode ser uma desvantagem de aterrar? Porque quem tem tempo, tem um hotel pago, tem tudo pago na Islândia, vai ver aqui o barzinho lá, dá-lhe uma voltinha e depois volta. Está tudo incluído. Está tudo incluído. E eles aterram, não cai, está tudo bem. Eu não tive essa situação. Eu andei 40 minutos à volta da ilha e depois o que eu disse é agora. Então, ficou tudo bem. Mas foi interessante ver aquela luz do norte da Europa, que já quase chega a ser o sol da meia-noite, e perceber que, de facto, é uma imagem diferente daquilo que eu estou habituado a ver cá. Nós, mediterrâneos, somos como somos. A casa onde eu fiquei, pronto, uma casa simples, a mais barata que encontrei no Booking, como deve imaginar, porque este país é caro. Mas eu, quando digo caro, é um C maiúsculo. É caro. Eu, daqui a bocado, vou-vos mostrar uma foto que fiz à única refeição que tomei num restaurante. Bacalhau. Fresco. Fresco. É diferente, acreditem. Uma única quantia de 70 euros. Quanto é que 70 euros. Com vida incluída. Para não se sentirem tão mal. É duro. Agora comecei. E então é curioso porque o supermercado onde pobretanas como eu iam às compras, curiosamente chamava-se Bónus. Então isto foi giro, porque há um cartão obrigatório para vocês levarem, que é o cartão Revolut, não sou pago para vocês entenderem, que é tudo pago por contacto, essa mesmo que eu levantei dinheiro, é tudo por cartão. E então eu, quando vou à aplicação ver, estão a ver assim, bónus, 30 euros, e eu estou contente, não. É o menos, não é? Está a vermelho, não é o verde, nós gostamos de ver, não é? Portanto, isto é caro. Uma laranja, as laranjas não são ao quilo. Eu, português feito, estou a ver se qual é que é mais pesado. Coisas mediterrâneas, não é? Exatamente. Pronto, aqui assim então o pão do bónus, a manteiga do bónus, a paisagem que está incluída e a câmara fotográfica. É isto. Comecem já a ver como é que é a arquitetura desta gente. Isto é a casa do vizinho. Entende-se, não é a casa onde fiquei, é a do vizinho. Reparem bem na importância que esta gente dá àquilo que eles têm. Estão gostosos. É isto. Outra coisa curiosa é que nós no sul da Europa somos, não vou dizer bisbilhoteiros, mas os do norte da Europa não querem mesmo saber uns dos outros. E então era estranho para mim estar a chegar a casa à noite e ver as pessoas em casa, estão a ver, como se fosse assim, cinema, assim. Ok, nada social, não entende-se. Mas pronto, foi. E o carro alugado. Curiosamente, eu estou a falar de quem vai em fim de março, início de abril, nas férias da Páscoa. Esta é a referência que eu tenho. Para um país tão caro como este, eu fiquei bastante admirado pelas más razões. O carro alugado 6 dias paguei uns 130 euros. Ponto alto para esta gente. Reparem uma vez mais na questão da luz. Esta é chamada casa nórdica. Eu não sei se é possível apagar estas luzes aqui, que eu acho que isto afeta um bocado a imagem. Se for possível, que eu estou a reparar que
Está melhor? Isto é um espaço fantástico, que é Nordic House, na capital das Ilhas Faro, que, como todos já sabemos, Tórshavn. Isto é um espaço em que se usa basicamente madeira, ferro e vidro. Para quem gosta de arquitetura, fica a olhar para isto e diz, eu se pudesse fazer um copy-paste e trazer isto para cá. É muito, muito bonito. É isto, basicamente. Gostava agora assim desta maneira. Uma pessoa sai da capital, vai de carro e vê uma cascata. Ei, uma cascata! A pessoa para o carro, não é? O que é que vai fazer? Fotografar a cascata. Uau, uma cascata! Mas passado 500 metros, eu perdi tempo de estudar com aquela porcaria daquela cascata. Porque depois agora nós começar esta questão grave, que é a banalização do belo. Porque na curva mais, isto é literal, 500 metros mais à frente, vou dar a curva e dizer assim, parar carro, ok, não sei metade, fundamental, parar carro, pense isto. Daí eu vos dizer, sugestão do chefe, porque ir na Páscoa? Porque vocês na Páscoa, por norma, vamos dizer assim, apanham o resto do inverno, a neve, mas já apanham o verde. É fantástico. Eu olho para isto e pensei, acho que vim ao sítio certo. Então, a partir daqui, uma pessoa vai vendo umas coisas que acha que vale partilhar com os outros. Esta é a estrada. Então, isto eu fotografei assim e depois, ai que chatice, agora vou fazer assim, pof, 2 fotos. É isto, isto é a estrada. Agora imaginem vocês a conduzir um carrinho em que por dia encontram-se 10 carros, cruzam-se com 10 carros. E já estou a fazer contas. Já estou a ser vamos lá nisto. Porque não há gente, é estranho, onde é que esta gente se meteu? Somos nós, a natureza e mais quem? As ovelhas. E as ovelhas. É isto. Desculpem. Os patos. Reparem no pormenor dos patos. Isto devia ter som, o som há de vir com um bocado de sorte, som. Sim, os patos já vão fazer o barulho. Temos aqui as casinhas com o teto verde, mas vão perceber porquê. Agora vão reparar que eu começo agora a sair daqui e para ver o que é que há aqui à volta. Não é? Não há som ainda. Não sei ver ali no computador se tem a... Está aí abaixo. Está baixinho. É? Agora vocês estão a ver a paisagem à volta. Este vídeo nem sequer é editado, portanto é mesmo... Agora só interrompendo o vídeo, pode ser? Não, tem aqui do lado, olha aqui. Tem aí. Não, mas já está. Tem mais alto. Não, será que o próprio computador? Vamos ver então. Não, estava. O som nas Ilhas Está Faro. certo. Está com pouca... Este vídeo tem... Ok. Vai. Não? Não quero? Tem que ser mesmo, exatamente. Ok. Afinal, já a filmar. Devia ser pratos mudos. As casinhas, aquele pormenor estético, faz parte da identidade deles. Já imaginava isto ali junto ao cartão, não é? Naquela descida, onde há os patos também. Que há coisas. A estrada. E a paisagem. Sem filtros. Já pensou como dizer, não filtros. É isto. Já vi coisas melhores. Sim. Ali é outra ilha. É isto. Ali aquela curva, que está mais atrás, era a outra parte que vocês viram. Este já foi. Depois vamos dar a isto. Toda aquela montanhazita. É isto. Isto é mais a norte, mas ao faro do nordeste do arquipélago. Videroy, acho que é assim o nome. Videroy. As ovelhas. O espacinho das ovelhas. E aquela montanha que é assim uma coisa. A visão da lei. Sente-se aquele poder da natureza. Olhar para aquilo e sentirmos aquilo que de facto somos. Não é? Um grão de areia perante isto. Subi a montanha.
Vocês viram há bocado, foi isto, estão a ver? Do outro ano, então suba a montanha. Isto é complicado subir a montanha, porque está tudo escorregadio. E temos de ter cuidado com a erva escorregadia e ainda mais escorregadio, as bostas dos animais. E há sempre uma que nós não vemos. E vamos ao chão. Mas é isto que nós vemos. Estão a ver? Isto parece aquelas coisas, aqueles fundos de computador que às vezes vêm a usar. É isto. Isto não foi editado. Isto é assim. E estou a falar do nordeste da ilha. Quantos turistas aqui vi? 0. Mas começa a dar a volta, estão a ver? Começa a dar a volta, vem por aqui, olhar para aquele espaço. Mais uma vez, mais um bocado. Só para passar aqui. O espaço para os animais está mais próximo, eu tive que dar a volta por cima para não mudar. Isto é um sistema de trancar os portões, que eu tentei até comprar um igual para fazer aqui um modelo. Está muito bem feito, a gente muito prático. O Sr. Ribeira que desarmou então no mar. Exatamente, sim. E isto provavelmente até vem do gelo da neve. Sim, aquela casa era minha neve. Sim, exato. E agora vejam bem o que é caminhar aqui. É preciso um certo equilíbrio. Não há som outra vez. Mas pronto. Isto está complicado, não é? Isto é um passeio mais introspectivo. Isto requer um certo equilíbrio e, além disso, perceber que convém não escorregar muito. Não quero aqui uma equipa da CMTV, não vale a pena. E agora começo a mostrar aquilo que se vê. Estão a ver? É isto. Aqueles trilhos estavam descritos. O trilho que faz estava descrito. Não, foi ver um bocadinho ali erva machucada. Eu uso uma aplicação, já agora até posso partilhar isto convosco. Eu uso uma aplicação. Esta parte não interessa. Assim já não vai dar problemas. Assim já não vai dar problemas. Agradeço imenso a atenção. Desliga-se. Somente. Aqui a parte importante era a imagem, não era a própria informação. E então, vou sair daquela localidade e depois vou para outra localidade, em que, reparem bem no estilo das igrejas. Os senhores daqui, por norma, são protestantes, já vamos falar sobre isso também. Tem uma outra forma de estar, uma outra austeridade, outra organização também. Mas o que mais gostei neste espaço foi ver isto. E vocês pensam, mas isto não tem nada especial. Para nós não. Mas esta é a única parte do arquipélago em que há uma coisa que eles não têm, que são árvores. Só aqui, basicamente, só aqui é que há árvores. E então tive a sorte de ainda haver neve nesta zona e poder fotografar as árvores. Depois está o percurso, já a regressar para a localidade. Estamos a falar sempre de terras pequenas, dezenas de pessoas que vivem lá, não estamos a falar de muita gente que vive aqui. Tentar interagir com os autóctones. Ainda ponderei para um vídeo, então fiz um dragão que é responder assim. Entendemos. Mas reparem bem, das coisas mais normais nesta ilha é ver quedas de água. Eu podia estar aqui a tentar mostrar mais uma cascata. Está uma cascata. E reparem no pelo destes bichinhos. Curiosamente, estas 70 mil ovelhas não são aproveitadas para a lã. Eu perguntei isso, porque era a pergunta óbvia, mas há aqui benefícios, alguma coisa, porque eu não vi a indústria nisso. Não, é só para carne. Eles não usam a lã nesse sentido, porque dizem que não compensa financeiramente esse investimento. Portanto, de momento, é assim. E queijo, não é? Não. Do que eu vi, eu adoro queijo,
Ou então se calhar havia, mas eu como sou olhar para os preços. Essa primeira vaca que tem de 6, 12. Portanto, mas é curioso porque, como ninguém para aqui, eu parei o carro porque vi, a pessoa vai, não é? E vê o enquadramento das coisas, vê uma cascata, vê aqui estes simpáticos peixinhos, tem que parar o carro, tem que fotografar. E eles ficaram espantados porque não estão lá à espera dele. Primeiro, não há turistas. Segundo, turistas que param o carro, não. Turistas que param o carro e olhem para eles, ainda menos. Então, eles são muito dóceis e dóceis. Conversam com eles, mas ainda não. Sim, caso não soube falar a língua das Faroe. Aliás, esta língua é tão sui generis que nem sequer vem, reparem, isto é chocante, nem sequer vem no Google Translator. Sério, não vem no Google Translator. Eles falam inglês? Sim. Todas as pessoas que eu vi falam inglês. Aliás, até digo mais, até quando são uma coisa daquelas que faço questão de encontrar os meus alunos. Eu vou ao bónus, às compras, vou ao supermercado, como posso ir também à mercearia da esquina. Compro as minhas coisas e chego para pagar, olho para a pessoa que está na caixa. Eu não sou um profissional a adivinhar a idade das pessoas, mas eu olho para a pessoa que está na caixa e pensei assim, eu ia jurar que é menor de idade. Esta menina é menor de idade. O que é que eu faço para matar a dúvida? Pergunto, que idade tens? E ela disse para mim, tenho 13. Fiz logo histórias, estou a imaginar, olhem só a delícia para a CMTV ver uma menina de 13 anos explorada, violentada no local de trabalho. E eu digo, mas 13 anos, mas trabalhas aqui, isto é do teu tio, é algo assim, algo familiar? E ela, não. Eu venho cá, são 5 da tarde. Eu saí às 4 da escola. Eu estou aqui a trabalhar até às 7 neste part-time. Ganho os trocos para a minha autonomia financeira. Chego a casa, vou estudar. Por acaso até tenho boas notas, ótimo. Quero ser isto com programas, agora estou aqui a trabalhar. Então, senti um bocado distante no meu país, sabe? E conto isto aos meus alunos. Vocês sabem, né? Que é 18 anos, coitadinho, eu tenho que carregar um pacote de pastilhas para por favor, deve estar aqui qualquer coisa má nas costas, não é? Ainda fica ansioso por causa disso. Esta gente tem este espírito. E eu vi isto em imensos sítios. É normal, faz parte da cultura deste povo. E isso é algo que não me é, obviamente, indiferente e que faço questão, a título de provocação, de partilhar com os meus alunos. As pessoas que acham que só têm que fazer algo, se quiserem fazer algo, depois dos 18 ou dos 30. Isto é o que passo nas ovelhas. As ovelhas, aqui já conseguem ver melhor o poinho. Estão a ver? É uma pena, de facto, que não aproveitem este período. É isto, ao final do dia, é a banalidade daquilo que se vê. É parar o carro e pensar assim, espera lá, eu vou-me sentar um bocadinho. Como é que os senhores têm aqui os bancos dos museus, estão a ver? Eu vou-me sentar. Isto está aqui só para mim, não é preciso. Então, eu vou-me sentar e vou ver isto. Já agora faço uma foto. Não é preciso ser-se um profissional. É ter uma câmera e fazer assim. Querem ver? Não tremer convém. É isto. A beleza está lá. A beleza está lá. Dia seguinte, isto é entre duas ilhas, há aqui uma ponte, a parte pescatória que eles se dedicam também. Faz parte do ganha-pão desta gente, a pesca. É a pesca e as ovelhas. É isto que a ilha tem, para ter algum proveito económico. Já vamos falar de um novo proveito económico, do qual eu dei um contributo, que é o turismo. Vamos falar sobre isso.
Lá vou eu para outra terriola, cujo nome é pronunciável. Ainda ponderei trazer um papelito, mas achei que era um bocado pequeno estar a fazer assim. Mas é isto, estão a ver? A pessoa chega aqui e diz assim, uau, o que é que eu vou apanhar aqui? Esta já mostrei, peço desculpa. Ainda passei por aqui, há muito isto, estes vamos chamar de fiord, não sei se é um termo mais adequado, mas há muito estas reentrâncias no arquipélago. E apanho isto. E vocês pensam, alto. O que é que se passa aqui? Alguém que me ajude? Sugestões, palpites, força, algo mesmo. Diz-me. É uma montagem. Claro, isto é não fake. Isto no fundo até é tudo plano. Isto é a imagem que me fica, é uma das imagens que me fica. Isto é o mar. Aqui é um lago. Quando o avião vem para aterrar, vem por aqui e depois segue pelo ar e aterra no aeroporto. Eu não reparei nisso, estava cheio de voar, entende-se. Mas depois vi-os a passar, num dia com sol. O tal dia que eu queria fotografar era este aqui. E eu pensei, epá, isto é alto. Já vou perceber, isto é alto. Quem tem vertigens, das duas uma, ou fica curado, Fica para sabem o resto. Vocês sabem o resto. Vamos ver então como é que é isto. Isto é das paisagens. Não irem ao sol, até se pode pôr mais baixo. Pode-se pôr mais baixo até. Então, é tanto vento, eu apanhei tanto vento. Reparem o medo que eu tinha, sabem o quê? Percebe? Cair. Acho que é mais fácil perceber nesse dia. Nós não temos a noção do vento porque não há árvores, lá está, nem há livre vegetação. Exato. Nada mexe, exceto o cabramento. Eu sou a única árvore, basicamente. Mas é bom que se tenha essa noção, porque é um elemento fundamental. Exato, é mede. Se mede. Mas há bocado na segunda fotografia que tinha as ovelhas, via-se bem a branela. Aquilo, sim. Portanto, já sabem, levem algo para o vento. Depois vim aqui este lado, para apanhar esta zona também. Cheio de medo que tomavam o caísse, ou já agora, que eu caísse também. O pior ainda, eu e o telemóvel. E há ali algum túnel, alguma caverna ali? Mas é pequeno. Há quem vá de lado, quando ali. Conseguem ver? Vem o mar já ali do lado esquerdo, novamente. Isto é aquele sítio. Eu sei este cor. Botala fósforo. Isto. Ponto. Por aqui. Estou a ver o mar já ali daquele lado, portanto, isto é mesmo muito estreito. Como se fosse um pequeno isto. Agora tento mostrar o outro lado também. Agora estou a descer, que é para depois mostrar a partir de baixo o outro lado direito. Isto é uma coisa incrível. Este tipo de formação desta casa deve ser única no mundo, não? Este cenário. Estou a perguntar, provavelmente vendem isso como postal turístico. Então é. Belo é. Belo é. E é isto. É daquelas coisas que merece um vídeo para uma pessoa ter uma noção espacial mais apurada. Agora, o que é? Uma pessoa sair daqui e apanhar isto? Não se faz, não é?
é estar... isto fica a 10 minutos do sítio onde eu estava. Aquela cascatazinha, sempre a cair para o mar. Uma aldeiazinha ali. A estrada acaba ali também, portanto, não há muito mais. Ali não permitem drones, há imensas placas na ilha, a dizer, a partir daqui é proibido usar drones. Imagina os problemas que eu já não tiveram. Isto. Lá está, a pessoa senta-se, ao fim de tarde, preferencialmente, escolher sempre as horas do dia para certas coisas. Isto ao fim de tarde. Tendo a sorte, e então é de lá no São Pedro, ter um bocado de sol. Se bem que quando voe pode ser interessante, porque aquela ideia, não é? Parece que a água está a cair para o nada. Não é? Portanto, isto Mulafossur. E o outro era Bodalafossur. Eu acho que é assim. Depois, se quiserem, eu posso mostrar no sistema de selecionamento. Depois eu posso ir ao Google Maps e posso mostrar-vos onde as coisas são, que assim é mais fácil para vocês terem uma ideia. Vamos à missa. Domingo de manhã. Vejam o telhado. Tem terra e relvado no telhado. Olha, apanhei num carro a passar. Há vida aí. Olha. Já não há. É isto. Diferenças. Eu aproximei desta igreja, que eu achei muito bonita, e o padre disse assim, convida-me a entrar. E eu pensei, e por que não? Entrei. E então eu reparei, eu não fiz fotografias no interior, que era a celebração, sentei-me ao fundo, observei, registrei e conto. Tal como nós, eles têm sempre aquela antecâmara antes de entrar no espaço propriamente dito. Nós cá usávamos isto, que era chamava-se, acho que era Nartex, que era uma forma que os primeiros cristãos tinham de permitir que os ainda não cristãos tivessem um espaço, não tivessem a ficar com uma ideia de como é que é, para assim ser uma forma de os seduzir também a juntar-se ao povo. Portanto, temos isto desta maneira. E então, eles usam uma estrutura de madeira que eu não sei explicar, no meio, porque é tudo em madeira, que é onde eu ponho a Bíblia. E eu olho para o meu lado direito, ainda na parte que não é propriamente da celebração, tenho uma pilha de Bíblias, mas são dois formatos de Bíblia. A Bíblia propriamente dita, normal, não é? E havia também uma versão para os mais pequenos, uma Bíblia infantil. Portanto, percebe-se que há aqui uma ideia organizada, bem pensada, de partilhar, digamos, a espiritualidade, não só com os mais adultos, como é muito típico cá, mas também com os mais pequenos. Achei isso muito interessante. O padre foi muito prestável. Eu depois, passado um quarto de hora, fiz o sinal de que agora, porque eu não percebi nada, como eu imaginar. E ainda fiz pior figura do que as pessoas faziam cá em Portugal até a década de 60, antes do Concílio Vaticano II, era querer tudo dito em latim, e as pessoas diziam uma palavra, amém, assim seja. Isto é se não cheque em branco, mas pronto, enfim. E este é uma coisa curiosa. Na parede, agora vou mostrar isto, o que eu vou mostrar agora é outra igreja, está bem? Ora, cá está. Isto é outra igreja. Esta pude fotografar, por razões óbvias. Eles tinham, nas igrejas, têm sempre, de um lado e do outro, uns algarismos, que era, segundo me explicaram, as partes, os salmos, que era para ler e refletir nessa semana, para depois abordar na cerimónia litúrgica. Eu achei isto muito interessante. E outra coisa interessante, não se nota bem, aqui nos bancos havia sempre uns tubos, por causa do aquecimento central, para as pessoas sentirem também. Pronto, Deus aquece. Pronto, aí está. Reparem na grossura das paredes. Isto não é um bunker, isto é uma igreja, atenção. E ao fundo, eu olhei para aqui e pensei, querem ver que eu estou na Nazaré, onde é Figueira da Foz? Porque nós temos cá esta mesma cultura, não é? Que, por norma,
Os povos que vivem junto ao mar, por norma, até são bastante mais religiosos, precisam de razões óbvias, não é? E eles têm uma santa e um barco cheio de gente. Portanto, aqui se percebe bem a vocação, a cultura, a tradição do mar que este povo tem ligado à pesca, que nós tão agradecemos. Já agora, as paredes são pedra ou... Pedra. Paredes bastante fortes. Sim. Podiam também ter construções nórdicas em troncos e musgo e terra para dar isolamento térmico. Nas Ilhas Faroé eu não vi. Pedra, acima de tudo. Tirando um espaço que já vamos ver, que era de madeira, mas as igrejas em si, eu falo das igrejas, ou é de pedra. Esta igreja que eu mostrei era junto ao mar, apanhava muito com o mar. Acredito que por causa disso fosse em pedra, que tem que ser também, até por causa do salmão que vem, se pé de madeira, já são desfechos, não é? Mas outras as igrejas eram de madeira. Aliás, a anterior era de madeira. Mas estrutura que fosse mais simples do que isso, por norma, daquilo que eu vi, não constava. No entanto, a parte do isolamento, eles usam muito no teto, que é terra, rede, terra, erva mesmo, que é para reter aquilo, e a rede, eu chamo a ideia de bastante inteligente, e do ponto de vista estético é fantástico, como nós já vamos ver. Eles usam muito isso. Eles usam muito. E depois fui dar a este sítio. Vamos ver isto. É isto. Nada disto foi editado. Reparem, não dei nenhum tratamento à imagem, nada de contraste, nem cor. É isto. Achei isto fantástico. Estar parado a filmar, devagarinho. Isto. Aquelas ondas bem fortes, como nós temos aqui no norte do nosso país. Este lado esquerdo era um antigo porto. Ainda hoje se usa para estar lá a máquina para puxar os barcos até. Mas aquele fundo, estão a ver aquele fundo assim, aqueles castelos da natureza. E os pássaros, já agora. Se forem em maio, vão encontrar uns pássaros que lá vão nidificar em maio, são os puffins, que eles de bico cor de laranja. Vocês sabem quais são? Eu não vi nenhum, eu fui em abril. Mas em maio há pessoas que vão a uma ilha que eu não fui, de Mykonos, não confundir com Mykonos, Mykonos, que vão lá para ver os puffins. Olha ao contrário. Percebe? Eu mostrei o vídeo a partir daqui. E quando chega aqui ao fundo, subida, pensa, calma, agora é isto. Agora vou virar para este lado. Agora fica este lado. É isto. Assim. Isso seria uma aldeia pescatória? Sim. Como é que eles punham os barcos? Aqui. Era para este lado. A partir daí, é? Sim. Havia aqui uma estrutura, esta aqui, ó. Conseguem ver? Mas depois basta até cá acima. Quando a maré está cheia, quando eles descem, supondo. E as pirâmides do Egito. As pirâmides do Egito. Não, mas imaginar, não é? O senhor com o bacalhau. Sim. Agora, vou mostrar-vos aquilo que eu vi a partir do ponto onde fotografei isto, para ter uma noção ainda mais aberta deste espaço, para os espaços que vale a pena. Estão a ver o penhasco, mas não é isto é normal. Vejam bem o relevo disto. Chegar aqui por aquele vale é a experiência. Isto é um vale a 50, 100 metros do mar. Sim, isto, que acaba logo ali. Isto é estranho. Calma, pirâmide ali. Keops. Kefren. É isto. É interessante, acredito. É interessante. Para quem gosta de apreciar a natureza, levem um banquinho, sentem-se assim. Depois tudo isto.
este espaço. A impressão ou parte das casas é subterrânea, não? Não. É ao nível mesmo do solo. É só que isto não era de habitação. Estas eram ou um corral com os animais, ou se calhar já foi de habitação, que é bem mais provável. Mais tradicional. Sim. Este é um espaço, depois eu mostro se quiserem, dou-vos as indicações todas. Este é um espaço que está no norte, bem no norte. Já foi cenário de 2 ou 3 filmes que aqui foram feitos. Acho que se percebe também. Porque já imaginaram aqui assim um barco viking a entrar, não é? Que vende bem, não é? Isto vende bem. E agora vem outra parte, que é... Eu tive aqui a fotografar isto. Uma coisa que eu não mostro, mas ali ao fundo, do lado esquerdo, tem uma igreja. Simples, como todas as outras. Mas o espaço à volta da igreja ainda há moda antiga, que é com as rampas. Eles também faziam o que nós fazíamos. Nós fazíamos. Como acontecia. Sim, não se esqueçam que houve a guerra civil em Portugal por causa disto. No século XIX. Sim, porque as pessoas, quando souberam, eu quero ser entrado dentro lá da igreja, eu quero ir para o céu, não quero aquilo que o governo está a impor, não desistir. Aquilo ali embaixo é a estrada. Assim, aqui é a estrada, aqui assim, alcatroada, bem alcatroada. Cuidado de não deixar o carro visível. Já vou falar. Eu vou encurtar, vou falar sobre essa questão da segurança, a taxa de criminalidade neste arquipélago. Eu faço aqui um parênteses. Estava a falar disso, não era por causa da segurança, era por causa da fotografia. Sim. Poxa, eu é que ia agredir os outros. Já, claro, sim. Estava a pensar nisso. Mas já que falam disso, a taxa é 0. Sim. E eu estive depois de uma outra ilha, que já vou mostrar. E eu cheguei lá, não tinha carro, então tive que alugar um carro. Tudo bem. Eu vou para pagar ao senhor com o cartão e diz, olha, eu não tenho como receber o dinheiro. E que chatice. Olha, mas já há um multibanco que fica no sul da ilha, levanta lá o dinheiro. E depois, quando é para entregar o carro, paga, entrega o carro. Tudo bem. Gente nórdica que nunca falham nada, organizado. Esquece. O meu barco era às 6h45. O último do dia. Novamente para a ilha, portanto, eu estava a viver. Às 6h25, eu estava lá. Porque tinha dito 6h30. Pensei, eu vou lá chegar às 6h30, eu já vai estar a ser olhar para mim, tipo, estes miseráveis mediterrâneos atrasaram 5 minutos e eu aqui à espera, vestido. O homem não estava. Isso. Tudo bem, eu é que vim cedo. Às 6h30 ponto, ele vai estar aqui a chegar. Não chegou. 6h35. Não chegou. 6h40 não chegou. Eu olho para o barco, todos entraram no barco. A senhora do barco olha para mim. Eu olho para ela. E olho para ele assim, o que é que eu faço? Então, eu fiz aquilo que nós não fazemos, não é? Que é, pego o dinheiro, abro a porta do carro, ponho o dinheiro em cima do banco, fecho a porta do carro e deixo a chave na porta. O que é que eu fizesse? O quarto estava partido. O outro homem não honrou a imagem nórdica que tem. Eu é que vou pagar as faltas. Não é. Então o que é que eu faço fazer? Olhar para você, olha, repara, para que conste, você vai ter a testemunha em tribunal, para que conste, eu estava cá, o homem é que não. E ela, ande. E eu vou correr, entro no barco, fecho a porta do barco e o barco parte. Estou no barco e pensei, que imagem é que o homem vai pensar? O que é que vai pensar? Porque, sei lá, alguém vai roubar aquilo, roubar dinheiro, e eu é que fico com a fama de, sei lá, então estou a olhar para o carro e vejo o homem a chegar, já o barco estava a caminho, o homem chega, vê a chave, abre a porta, tira o dinheiro, fecha a porta, vai-se embora. E eu penso, mas não é privacidade, olha para mim, tiro. Assaltos. Isso é o que mesmo? Assalto exótico.
Eles têm uma força policial no país? Se calhar tem. Se calhar tem. Acredito que sim, não Se é? calhar nem tem. Faz sentido. Vamos supor que sim, pronto, a lei tem que se aplicar, já sabemos isto, então aí credo. Mas agora vem uma parte mais delicada, que é, de há 10 anos para cá, começaram a vender, entre aspas, as ilhas Faro como destino. Então vem aqueles influencers do Instagram, em que cada um tem que fazer alguma coisa mais fantástica que o outro, não é? Porque senão os seguidores não põem o like. Então é nesta ditadura das redes sociais, cada um tem que ser pior que o outro. E isto depois vai estragar, cá está. O turismo estraga. O turismo de massa se estraga ainda mais, porque as pessoas que vão por norma não respeitam. E olham para tudo isto, infelizmente nós caímos muito nisso. Mais ainda nos últimos tempos, é como se fôssemos ver o zoo. Olha o autóctone, sorri autóctone, tal, tem uma falta de autóctone. E houve um senhor que eu estava a fotografar ali, uma ovelha, nem foram pessoas. E deve ter passado, se calhar, o espaço que era suposto. Eu, quando estou a chegar a esta rua, há um senhor que para o jipe e pergunta-me: porquê é que você estava a fotografar aquilo? É uma ovelha, não é sua filha ou sua mulher, era uma ovelha. Enfim. E então ele explicou que estamos cansados de gente que não respeita e que entra para a propriedade dentro e acha que pode. Então, eu paguei o dinheiro para ver esta Disneyland e tem direito a tudo, não é? Já agora. E eu percebi que esta ilha começa a sofrer também esta fatura. É que se torna Lisboa, Porto. É isto, esta é uma redução quase a nada, a um circo. E isto é mau. Porque, infelizmente, os viajantes que respeitam são uma minoria, porque a maior parte das pessoas não quer saber. E reparei, senti que as pessoas começam a chatear-se com isto. E ainda é uma pequena escala. Daqui a 10 anos, nem imaginamos. Daqui a 10 anos já vi quem cortou o pescoço a alguém. Lá se vai o índice de criminalidade, velho. Lá vai o índice de criminalidade. Não, eles podem dizer índice de criminalidade para locais. Nada como aquilo que os portugueses são bons, que é fabricar estatística. O bacalhau. As ervilhas é que fizeram subir o preço. E as passas. Tem gosto. Tem, não, isto era bom. Eu disse à senhora: olha, eu trabalho para uma empresa que costuma vir cá e tudo. Tipo, diga-me alargamento, tipo, ajude-me, seja simpática. Eu quero qualquer coisa mais. Então, em vez de me pôr um ovo, pôs-me 3 ovos. Depois tive que comer aquilo tudo e gostou. Divertido. Era bacalhau fresco, que nunca tinha comido. Eu nunca tinha comido. Gostei muito. É mais ou menos parecido com pescado. Mais ou menos. Sim. Mas cá existe. Parece várias vezes o que ele oferece. Ando a frequentar os restaurantes sagrados. E será seguramente mais barato que este. Vamos supor. Tem o quê? Batata? Não. Isto é uma espécie de puré. Eu exponho um puré. Isto são as ervilhas, isto é aquela couve-flor roxa para dar um efeito. Passas. Por acaso, foi um dos meus erros. Eu devia ter dado uma garfada e devia ter feito fotografia ao bacalhau em si, só que na altura foi a outra coisa que me passou pela cabeça. Eu quis foi comer, estava cheio de fome. Estava farto de comer no Bodes. Então, foi isto. Mas era muito bom. E o sítio onde se come isto é um hotel. No último piso é um restaurante e tem-se uma paisagem, é tudo em vidro assado, tem-se uma paisagem fantástica sobre Tórshavn, que é a capital das Ilhas Faroe. Já agora, as Ilhas Faroe fazem parte da Dinamarca. Usa-se a coroa dinamarquesa, tem uma autonomia alargada, vamos dizer assim, mas para todos os efeitos. Mas deve ser no estilo de Granulândia. Granulândia, Que também é Dinamarca, que tem uma autonomia alargada e é Dinamarca. Sim, e assim não se chateiam, não há lá ninguém a querer. É isto.
A parte que nos diz respeito está aqui, Portugal. Isto é uma zona em que onde partiam muitos barcos bacalhoeiros. É o seu trabalho. E os compradores, Espanha e Portugal. Espanha. Eu não percebi essa parte. Acho que eles enganaram-se. Pensei ver. Se lá são os dois. Tentativa de abrir novos mercados. Não sei. Sempre que é que eu tenho dificuldade nos nomes? Ceia. É difícil. Então aquele D, o traço, então aí não faz. Alguém sabe dizer, não? Alguém podia ter feito um workshop de farolise nas férias de planificação. Espera, vou ver aqui qualquer coisa. Nevou. A partir do quarto dia, o quarto, quinto, sexto dia, nevou. Então foi fantástico. Eu tive sorte, sério. Tive sorte, porque apanhei aquele tom que vocês viram e depois apanho o resto. O que parece ser uma ilha diferente. Estas árvores são na capital. Sim, há mais algumas árvores aqui. É um pequeno parque que há. Coisas que eu não sei o que é. Fica aqui a sugestão. Aceito propostas. Araucária, talvez. Araucária. Araucária. Tem ali uma frente ao jardim botânico e lá dentro também pronto. Ok. Não comum desgraça dos macacos. O príncipe da escola agrária. É? Sim, quando há macacos. Há macacos na escola agrária? Não, onde há macacos. Certo. Desculpa. Araucária. Não, mas já vou ser. Aqui, como toda a gente sabe, não é? É uma araucária. Bom, disse A casa típica na Páscoa. É aquele tipo, é o tipo de casa. Esta é aquela. Já mostrei este espaço, mas agora vou mostrar o vídeo. Peço desculpa. É este vídeo, peço desculpa. Com neve. Parece aquelas imagens, sabem? Quase que estava para um reclame do azeite de oliveira da Serra no Natal. Passa ali o senhor com o bacalhau atrás do braço, pescar naquelas árvores. Gostei de ver isto com neve, que já é outra coisa. Neve. As tais árvores que eu vos mostrei há um bocado, é aquilo. São as árvores. E agora temos isto. Vamos ver isto. É um pequeno penhasco. Já aqui estivemos a caminhar. É obrigatório dar o casaquinho, preferencialmente impermeável e com corta-vento. Lembram-se deste percurso? Muito lindo. Agora é isto. Isto espantou-me. Esta gente sabe conciliar a construção com a paisagem envolvente. Isto é uma fábrica. Isto é uma fábrica. Houve outra fábrica que eu vi em que eles fizeram um rasgo na montanha, que está neste lado, que é o que se vê, fizeram uma fábrica no meio. Não tem parques de isolo. Eles pensam nisso. É uma fábrica de. Ui, não sei. Coisa ligada. Não sei. Mas notava-se mesmo pelo barulho, a movimentação, tinha muito. Tinha vida. Ainda apanha com estas coisinhas todas, né, que está sempre aqui da montanha, portanto, deve até passar por cima, não sei.
Mas eu fiquei maravilhado ao ver como é que esta gente consegue fazer isto. Reparem, se calhar nem é tão difícil. É uma questão de quê? Vontade, atitude, de querer fazer umas coisas de outra forma. É uma questão de ego. De? Ego. Sim. As Normalmente prioridades. a construção, do nosso ponto de vista, é feita para ser vista. Coisas nórdicas, sim. Já agora outra questão, sobre Força, o mental, o índice de suicídios lá. Eu não, por acaso, eu ainda não vi isso. Sei que por norma. Eu olhando, iria gostar imenso de ver durante 2 dias. Ao terceiro dia eu já estava à procura de uma árvore. Sim. Aquilo. E ao 6 dias fiquei satisfeito e dizer assim: basta. 6 dias, não se esqueça. Basta. Mas é Luís. Porque isto, somente, as pessoas que eu conheci, as pessoas com quem eu falei, pessoas muito reservadas, muito dentro de casa, pouco comunicativas. As pessoas mais novas, eram pessoas mais expansivas. Eu suponho que há aqui também já uma questão de geracional, não sei. Vamos Dizer que acreditar. seja a mesma idade. Sim, mas isto a dada altura, isto é como tudo na vida. Quando uma pessoa da faculdade, há certas coisas que devem ser como o sal no pão. Portanto, não vamos pôr nem carência, mas sobretudo não vamos pôr em excesso. As Ilhas Faroe, eu recomendei ao início 6 dias. Parece-me. Por acaso não vi isso. Mas até vou dizer uma coisa em contracorrente, que ia fazer há bocado e depois esqueci. Eu estava a falar de uma igreja, de um cemitério. Esse cemitério foi muito curioso. Está um belo estudo sociológico, biológico, genética e por aí fora. Porquê? A idade das pessoas que lá estavam, século XIX, início do século XX, a maior parte delas tinha mais de 95 anos. Morreram com mais de 95 anos. Bons ares. O bacalhau era bom. Tinha menos sal. Pequenas e tão dispersas, eu penso sempre em termos das escolas e dos hospitais. Como é que as pessoas se Eles têm. Vamos falar do meio de deslocação daqui a pouco. Que é. Mas a propósito do que este senhor disse, disseste, ao olhar estas imagens, creio que a todos nos parece aquelas comunidades de puritanos Sim. de Massachusetts, essa Nova Inglaterra. E eu ponho a questão, talvez o facto cultural e religioso de eles serem protestantes os ajude e os lhes dê de séculos de protestantismo o despojamento, o hábito do despojamento, o isolamento, das pessoas serem austeras, Austeridade, distantes. sim. Essa é cultural derivada do protestantismo. Eu entro numa igreja. Reparem nisso. Vejo. Basta ver os carros que as pessoas têm. As casas sem cortinas também. Sim. O O protestantismo. português, como foi dito e bem, gosta de ostentar. Esta gente, que deve ter o triplo ou o quádruplo, gosta de se reservar. E ter algum despojamento no dia a dia, naturalmente. Sim. Mesmo a própria roupa das pessoas, vamos dizer assim, as pessoas não têm aquela tendência de. Tem um conceito estético diferente, talvez isto de uma forma simpática. De exibir a moda. Pois, a moda lá se calhar less is more. No sentido, enfim. Você, é 11% de crime e aumentou 47% nos últimos 3 anos. Só que é por causa disso. Não, mas aumentou. A sério. Sim. Turismo. O de culpa é do turismo. Não é culpa é do turismo. Há 10 anos que há turismo aqui. Às vezes estas coisas, enfim. A segurança de andar sozinho à noite durante o dia é quase a mesma. Às vezes é preciso ter cuidado, porque há ovelhas que atacam. Não, eu estava a pensar em ir à noite e para onde? Eu diria pior. Para onde e com quem? Eu quis andar de ferry. Vamos então andar de ferry. Então saí
destas ilhas, porque há umas que só dá para andar, só dá para chegar lá de ferry, que é este ferry. Um dos vários ferries. Preços acessíveis. Agora vem uma das histórias patéticas disto. Brinquinhos para papagaios é muito bom, sabe? Tem a haver um campeonato mundial aqui nas Ilhas Faro de papagaios. Esta barulheira. A bandeirinha. Agora vem. Muito obrigado. Agora vem. Obrigado. Agora vem. Muito obrigado. Agora vem daqueles episódios estúpidos de uma viagem. É que as coisas são caras, apesar de tudo. Eu paguei o ferry e paguei algo que fica ainda mais caro do que eu, que é o quê? O carro no ferry. Então, eu meto o carro no ferry, a experiência de carro no ferry, né? Então, isto vai para que ilha? Que é uma coisa assim. Vai-se embora. Vai para a ilha de... Ui. Whatever. E eu, ok, eu vou e o carro também vai. E ele olhou para mim e eu pago. E eu paguei. Eu saio na ilha. Não vi estradas. Não vi estradas. Estou a mentir, havia 50 metros. Não, só sei que é uma reta 50 metros. E eu pensei, bom, ok, não há problema. O que é que há para ver aqui? Não há nada. Próximo ferry, daqui a 6 anos. Às vezes convém planear as coisas, sabia? Mas sabe o que é mesmo bom? É não as planear, sempre o quê? Dar-se grandes histórias. Pensei, bom, algo tem que se fazer aqui. Há dois caminhos, porque havia uma terriola, sem gente cá fora. Lá está. Pronto. Parecem térmitas, né? Não há nada. Rua para a direita, rua para a esquerda. Terra batida. Rua para a esquerda. Afinal, agora, reparem numa coisa curiosa. Que giras as ovelhas. Sim, pois, a parte importante não é essa. A inclinação. Conseguem perceber a inclinação? É brutal. Não, brutal que eu vou dizer agora. Que é, eu tive a ideia. Mas isso foi com o carro? Não. E para fazer marcha atrás aqui. Pô, o Bob não vai buscá-lo aqui. Comigo lá dentro já agora. E eu pensei assim, ora bem, estou aqui agora que eu tenho uma aplicação que uso, que é muito útil, gratuita, que recomendo a quem faz caminhadas na serra, que pode salvar a vida de uma pessoa. Isto é importante, que é o Maps.me. Não sei se conhecem. Maps. Me, M-E, Maps.me. Eu. Tudo junto. Porque esta aplicação não é por internet, é por GPS. Se vocês estão na Serra da Estrela a caminhar, vão naqueles nevoeiros, acabou. E vocês pensam, eu vou aqui ao médico. Não dá. E aí vocês têm um problema. O Maps.me é por GPS. Funcionou na China, no Turcomenistão, funcionou no Mongol. Isto funciona. Então, eu estou no Maps.me, abri. Ora bem, eu estou a fazer uma estrada. E dá-te a inclinação? Não. Os olhos deram. Os olhos 40%. Se calhar vai. 45 a partir daí. E eu pensei assim, por cima passa um percurso que vai dar ao cimo do monte. Já sei o que é que eu vou fazer. Subir. Eu vou subir. Gatas. Subir. Foi estúpido. Porque subi e a dada altura, a parte de cima, que é rochoso, faz assim, percebem? E há um pequeno pormenor quase irrelevante. O vento. O vento. Eu nunca apanhei tanto vento na vida. Felizmente estava a vir contra mim, portanto, daqui para aqui.
Sim, sim. Ao contrário, pronto, era um suicídio por incompetência. Inteligência pessoal. E eu pensei assim, se calhar não é boa ideia ir até lá acima. Às vezes temos de saber parar. Quando já estou na ponta, tudo bem. Vi as regatas para baixo, por vezes aos trambolhões, cheguei cá abaixo. E essa vez olhar para mim, como que diz, mais um idiota. Então bizarro, eu sou aqui na lista. Credo. Já agora uma pergunta. Força. Só rápido. À vontade. Por causa que este tipo de ilhas, no norte da Europa, no norte na Alemanha também, é uma ilha assim, ruim. E eu lembro-me de ter assistido uma vez a uma conferência sobre como é que, uma apresentação no Congresso, como é que eles utilizam o vento do ponto de vista turístico. E de facto é muito interessante ver que o vento está entranhado na cultura local, ao ponto de, em alguns lugares, essa ilha agora já não sei se era Rügen, se era outra ilha, agora não lembro, havia estátuas giríssimas de pessoas inclinadas, com o vento, a dar-nos cabelos. E depois uma coisa que nos contou esse nosso colega, que é um colega, pronto, edita uma revista, tem trabalhado muito nas questões ambientais, nas questões do léxico, da comunicação ambiental, e ele dizia também que uma coisa que se verificava nessa ilha é que as pessoas usavam o cabelo curto. As mulheres não usavam o cabelo comprido. Isso tinha a ver com o vento. Tinha a ver com... Ou então, quando não está vento, vai para sair de casa, onde é que está a peruca? Mas de facto, o mecanismo de utilizar o vento também como um fator de atração. Não vi ao weekend, era não uma vi coisa que eu na gostava muito que geografia. acontece na Figueira da Foz. Aquilo que me agrada na Figueira da Foz, muitas vezes é mesmo anortada. Digo a Santana, que eu vento. já fiz o mais, agora o vento, assim, é uma possibilidade aberta. É uma possibilidade que já tenho proposto muitas vezes, porque gosto mais às vezes de ir à Figueira no inverno para poder sentir o vento. Do que propriamente Assim, no verão, no pingo do verão. Mas sentir mesmo. E eles lá exploram isso do ponto de vista. Eles são espertos, são espertos. Uma forma interessante de sentir o vento, na verdadeira acessão da palavra, é fazer isto. Eu fui de helicóptero. Porque os helicópteros lá também são para o povo. Uma moto que batia de 80 euros. Não é escandaloso. Então fui para uma outra ilha de helicóptero. Por isso é que eu não vou cá. E a viagem de helicóptero incluía com os locais. Então os senhores paravam na ilha, tiram as caixinhas com comida e isto e aquilo, o senhor tipo, vamos, e ele, ok, vão novamente, sentem, então se eu apanhar o 24T, estão a ver, mas estou a parar aqui, é a mesma coisa. E ver isto de cima da Páscoa é interessante. Não é mau, acredito. Não é mau. E quando chega a outra ilha, que não tinha carro, depois tive que arranjar o carro, a história que vocês já sabem, fui até ao sul da ilha e apanhei neve. Ainda bem que o som está baixo, porque isso é agradável para vocês, acreditem. Está aqui assim um cavaleiro assim, ou a norte. Isto. Os penhascos uma vez mais, não é? Isto é a ilha do Sudokai. Eu sei o nome da ilha, Sudokai. Bicho. Vamos ao bicho. Tentar falar. Os olhos.
Influencer só. Como quem diz? Corte. Agora que felicidade. Percebem-se? É doloroso. Parece aqueles filmes nórdicos. Isto foi depois da Sexta-feira Santa, mas poderia perfeitamente dar equivalência. Credo. É duro. A 1 quilómetro é isto. Isto é a ponta mais a sul das ilhas Faroe. É o cabo aqueles nomes. Repito, no fim, se quiserem, eu vou ao Google Maps e mostro todos os sítios para onde andei. Um espaço fantástico. Com o céu assim. Eu penso, isto é estranho. Até porque, reparem, estou a ver a neve. Eu estou a descer esta estrada, que vai para uma terriola que fica aqui embaixo. Cá está a terriola. Sol. Olha lá para cima. Neve. Mar. É isto. Aquelas cores. A ordenação das casas, a organização que há aqui. É fantástico. Quem é que gosta aqui de vertigens? Olha, um espaço inadequado para pessoas passarem de salto alto. Vejam bem. Com neve para escorregar melhor. Que chatice. É um pequeno penhasco. São centenas de metros de altura, a falar. Isto é alto. Isto é muito alto. Percebe? Bom. Estava agarrado a uma das cordas, não sei se percebe. É isto. Foi assim um bocado sujeiros. E depois a parte chata, sabe como é que é? Eu tenho que voltar. Ok, agora então vamos regressar. Nada como ter um P47. A parte de cima. E agora vamos ver a parte de baixo. E nem sequer dá um corrimão abaixo do primeiro. Esqueçam para dois. Zé Luís, e dizias tu que aquela ponte no Kirguistão da exposição era perigosa. Aquela ponte era feminista. É ótimo. Perigosa é esta. Credo. Enfim, aquelas coisas. E depois, o que é que temos de fazer? Fui para lá eu e Colo, voltei de férias. Assim, O vento não perturba os helicópteros. Perturba. Ainda deve ser mais perigoso do que a ponta, andar de helicóptero com... Temos que acreditar. Temos que acreditar. E depois voltar, no último dia, estar em Tórshavn e apanhar estes dois canhões ingleses. E vocês pensam, canhões ingleses? Porquê? Em 1939, Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra vai ter que ocupar as Ilhas Faroe para que os alemães não ficassem com aquilo e depois tinham um problema. O aeroporto foi feito pelos ingleses na Segunda Guerra Mundial. Há aqui um forte, parte dele, ainda a estrutura é britânica, mas o que ficou mesmo foram aqueles dois canhões. Com neve. Os alemães na altura estavam ali perto, na Noruega. Sim. Toda a costa Sim, na Arvika, que era só descer. Isto controla a entrada para Tórshavn, que é a capital. Portanto, se tivesse algum barco alemão, vamos supor que isto fosse eficaz. Pronto, e agora passear aqui no conjuntar-vos uma vez mais
Depois pus isto em câmera lenta. Outro agora posso estar no selo vermelho, não é? Com duas renas. Até estou no norte da Europa, até calha bem, não é? Portanto, mas foi uma paisagem muito bonita. Isto é em Tochado, no norte da cidade. É um dos vários parques que há aqui. E gostei muito de visitar isto. Neve, o Porto de Tochado. A igreja de Tochado, com neve. Vamos chamar de arquitetura, vale a pena. Esta aqui. Esta é moderna. Muito interessante. A estrutura em si. Muito interessante. E agora, quase a acabar, vamos ver a espontaneidade das pessoas de cá. Uma pessoa. O que ela estará a fazer? Vamos ver. Há um vídeo para o Instagram. Há um vídeo para o Instagram. Eu não posso criticar. Este é o último. Se eles pedirem todos vós. Bom Natal a todos. Muito obrigado.